Sinto a poeira sob os meus pés. Um vento frio cortante sopra neste lugar. É um vale imenso, desolador. O que vejo, ó Senhor? O que vejo são ossos, incontáveis ossos, espalhados por toda a extensão deste vale. Ossos e mais ossos. Uma paisagem de morte. Uma vastidão silenciosa clamando pelo que já não existe. E não são ossos simplesmente, a fonte nos revela. São ossos extremamente secos. Tão secos que parecem ter sido abandonados pela vida, pela esperança, há séculos. O tempo, a desolação, a ausência de tudo o que é vivo, marcaram profundamente cada um desses fragmentos de um passado extinto. É a própria imagem da esterilidade, da ausência de futuro. Caminho por este vale, sob a orientação divina. Cada passo ressoa no silêncio assustador. E enquanto meus olhos percorrem esta cena de total, absoluta desolação, ouço a voz poderosa do Altíssimo, uma pergunta que ecoa não apenas em meus ouvidos, mas na profundidade da minha alma. Uma pergunta que desafia a lógica, que questiona o impossível. E o Senhor, o soberano, o Deus de todo o poder, volta-se para mim, para Ezequiel, no meio desta vastidão de morte, e pergunta: Filho do homem, será que estes ossos poderão viver? Uma pergunta direta. Uma pergunta que confronta a realidade brutal que está diante de mim. Ossos secos, sem carne, sem tendões, sem pele, sem fôlego. Como poderiam voltar à vida? A mente humana, a razão limitada, não encontra resposta para tal mistério. Não há lógica terrena que explique a possibilidade de vida nesta paisagem de morte completa. E assim, diante do impossível, diante da pergunta que ultrapassa o entendimento humano, minha resposta: não pode vir de mim. Não posso afirmar, não posso negar. Não há sabedoria terrena que me capacite a responder. Então, com o coração humilhado, reconhecendo a minha total incapacidade, elevo meus olhos para o céu, para a fonte de toda a vida, e respondo, não com uma solução, mas com uma declaração de fé, uma entrega total àquele que tudo pode. Respondo ao Senhor, ao Deus de Israel. Ó soberano Senhor, só tu sabes, só o Senhor conhece a resposta. A vida ou a morte destes ossos, a possibilidade ou a impossibilidade, tudo está em tuas mãos, em tua vontade e em teu poder. Deposito-me ali, no meio do vale da morte, toda a minha confiança no Deus que desafia o impossível, no Deus que pode trazer vida, onde apenas a morte reina. A visão se desdobra, a lição começa a ser revelada. Então, no meio daquela paisagem de morte, a palavra do Senhor ressoou. Deus ordenou ao profeta Ezequiel: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Era um mandamento surpreendente, falar aquilo que não tinha vida, aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Mas a ordem veio do soberano Deus, e Ezequiel ouviu. Deus prosseguiu com sua promessa. Ele disse: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Vida, a promessa que desafiava toda a lógica humana e natural. Mas não parava por aí. A promessa divina detalhava a restauração física completa. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Uma promessa de transformação total. De volta à forma humana, inteira e completa. E tudo isso tinha um propósito grandioso. Deus declarou: porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A restauração viria para glorificar o nome daquele que tem todo o poder. Ezequiel, em reverente obediência, levantou sua voz no vale. Ele profetizou, conforme a ordem divina, falando aos ossos secos a palavra do Senhor. E algo incrível aconteceu naquele lugar de desolação. Um tremor começou a se sentir. Os ossos, antes espalhados e sem conexão, começaram a se mover. Eles se arrastavam uns para os outros. Um barulho terrível de juntura ecoava pelo vale. Os ossos encontrando seus correspondentes, articulando-se em esqueletos. Uma estrutura óssea completa se formava diante dos olhos do profeta. Mas a obra não cessou aí. Sobre os esqueletos recém-formados, algo mais começou a surgir. Tendões se esticavam, conectando os ossos com firmeza. Músculos e carne apareciam, cobrindo a estrutura óssea.
E finalmente, a pele se estendia sobre tudo, revestindo os corpos com a aparência humana. Em um instante divino, a primeira parte do milagre estava completa. O monte de ossos secos havia se transformado em uma vasta multidão de corpos humanos, inteiros e restaurados fisicamente, de pé no vale. Uma visão assombrosa do poder da palavra de Deus e da obediência do profeta. A vida ainda não habitava neles, mas a forma estava ali, restaurada pela ordem do Senhor. O impossível começava a se manifestar. Ezequiel havia falado, havia profetizado aos ossos secos, conforme a ordem do Altíssimo, que algo verdadeiramente assombroso havia acontecido diante de seus olhos incrédulos. O vale outrora silencioso e repleto de desolação, se encheu de um som de chocalhar. Um tremor que fez a terra vibrar sob seus pés. Os ossos, espalhados e, sem vida, começaram a se mover, a se juntar uns aos outros com uma precisão divina, osso com osso, articulação com articulação. A estrutura esquelética de incontáveis corpos se formava, uma reconstrução milagrosa surgindo do pó e da secura. E não parou por aí. Sobre essa estrutura óssea recém-formada, tendões e músculos começaram a aparecer, tecendo uma rede de carne e força. A pele então se estendeu sobre tudo, cobrindo e completando a forma externa. O que antes era um vale de morte, agora estava repleto de corpos humanos inteiros, formados, com todas as suas partes em seus devidos lugares. Era uma visão de restauração física completa, um espetáculo de poder criador que desafiava toda a lógica humana. Contudo, apesar da aparência perfeita, apesar da forma humana reconstituída em cada detalhe, um problema crucial e sombrio persistia. Ezequiel olhou para aqueles corpos, agora deitados ou prostrados sobre a terra, e percebeu a ausência mais vital. Eles tinham forma, tinham estrutura, mas não tinham vida. Não havia o brilho nos olhos, o leve movimento da respiração, o calor da existência. Eram como estátuas de carne e osso, perfeitas na forma, mas vazias de espírito. O fôlego da vida, o Ruach, o vento ou espírito que anima toda criatura, estava ausente, permaneciam inertes. Um exército de corpos sem alma, um lembrete pungente de que a forma sem o espírito é insuficiente. Então, a voz de Deus, a mesma voz que ordenou a primeira profecia, ressoou novamente para Ezequiel. A obra estava incompleta. A restauração física era apenas o prelúdio. Agora, a ordem era para uma segunda profecia, uma injunção divina direcionada a algo invisível, mas essencial. Deus instruiu Ezequiel a profetizar novamente, mas desta vez, a se dirigir ao próprio Espírito, ao vento que traz a vida. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, disse o Senhor. Ordena que este Espírito venha dos 4 ventos, que sopre sobre estes corpos que jazem sem vida, para que entrem neles e lhes deem a existência. A comissão era clara. Falar não mais aos ossos, mas à fonte da vida. Falar para que o Espírito entrasse e transformasse aqueles corpos inertes em seres viventes. O poder da palavra profética, agora direcionado a trazer a essência vital, a alma, a vida a este vasto conjunto de formas humanas restauradas. A tarefa parecia impossível, mas era a ordem do Deus que cria e recria. A segunda parte do milagre dependia novamente da obediência do profeta. Falar vida onde havia apenas a aparência de vida, uma tarefa que apenas a autoridade divina podia ordenar, e que apenas a fé podia cumprir. Ezequiel acabara de ver o vale transformado, outrora um amontoado de ossos secos, agora coberto por corpos inteiros, músculos, tendões, pele, tudo ali, pronto. Mas um detalhe crucial pairava, no ar, uma ausência gélida pairava sobre aquela multidão silenciosa. Não havia vida naqueles corpos formados. Eles eram perfeitos em sua estrutura, mas permaneciam inertes, sem o sopro vital que os animasse. A visão era de uma restauração incompleta, uma promessa ainda à espera de seu cumprimento pleno. Então, a voz poderosa e inconfundível do soberano ressoou mais uma vez, penetrando a alma do profeta. Profetize ao Espírito. Profetize, Filho do Homem, e diga ao Espírito: assim diz o soberano, o Senhor. Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Que ordem extraordinária!
não mais aos ossos inertes, mas agora ao próprio fôlego da existência, o vento, o espírito, a rua divina. Era um comando para invocar a essência da vida, a força que somente Deus poderia conceder. Ezequiel, com a mesma obediência que guiara seus passos até ali, ergueu sua voz, um homem, falando a um vale de corpos sem vida, e clamando ao Espírito que os trouxesse de volta. Ele repetiu as palavras divinas, ecoando a ordem do Senhor, para que a vida entrasse naqueles receptáculos vazios. A expectativa pairava no ar pesada solene. O que aconteceria agora que o sopro divino era invocado? E então, o impossível começou a se manifestar diante de seus olhos assombrados. Um mover, sutil no início, percorreu aquela vasta assembleia de corpos. Um murmúrio. Talvez o som do primeiro sopro retornando aos pulmões havia muito secos. O Espírito de Deus, atendendo à palavra profetizada, entrou naqueles corpos. Não como um vento suave, mas com a força criadora que deu origem a tudo o que existe, um por um. Ou talvez em um movimento simultâneo que desafiava a compreensão humana, os corpos começaram a tremer, a estremecer, a receber o calor da vida. Membros que estavam rígidos se tornaram flexíveis. Peitos que estiveram vazios começaram a se expandir. O sopro de vida, o rua de Deus, preencheu cada um deles, transformando a matéria inerte em seres vivos. E então, o espetáculo final se desdobrou em toda a sua glória aterradora e maravilhosa. Aqueles que jaziam prostrados, mortos aos olhos do mundo, começaram a se levantar. Eles se ergueram, firmes, fortes, repletos de vida renovada. Um, outro, mais outro, até que o vale inteiro se encheu com a visão de uma multidão de pé. Uma vasta assembleia de homens e mulheres que haviam sido ossos secos, depois corpos sem vida, e agora, por um milagre incomparável, estavam vivos. Ezequiel contemplou a cena com admiração, com temor reverente. O que fora um vale de morte absoluta, agora fervilhava com a presença de um exército. Não um pequeno grupo, mas um grande e vasto exército de pé, respirando, vivendo diante dele. O milagre estava completo. A restauração era total. A morte havia sido vencida pelo poder da palavra de Deus e pela entrada do seu Espírito. Que visão espetacular da soberania e do poder de Deus! Deus então desvelou a Ezequiel o profundo mistério por trás daquela cena estarrecedora. Aquela visão não era apenas um espetáculo de morte, mas um símbolo pungente de uma realidade terrível. Os ossos secos, espalhados e sem vida, representavam a nação de Israel. Sim, o povo escolhido de Deus. Por que tamanha desolação simbolizava Israel? Anos se passaram, marcados pela obstinada desobediência. O povo se desviou do caminho sagrado, abandonou o pacto com o soberano Senhor, seguiram os ídolos vazios, dedicaram-se a práticas abomináveis, recusaram-se a ouvir, a se arrepender, a mudar de vida. A paciência divina, embora longânima, encontrou seu limite. O castigo prometido veio, pesado e implacável. O Senhor permitiu que seus inimigos prevalecessem. Jerusalém, a cidade santa, foi brutalmente arrasada. O glorioso templo, reduzido a ruínas fumegantes. O povo, arrancado de sua terra, arrastado para o exílio amargo na Babilônia. Essa devastação completa, esse exílio cruel, não foi um acidente. Era o fruto amargo do pecado, a consequência da idolatria e da desobediência. O povo sentiu todo o peso de suas escolhas. Diante da ruína de tudo, eles finalmente reconheceram a profundidade de seus erros. Mas o reconhecimento veio acompanhado de uma desesperança avassaladora. A realidade da escravidão era esmagadora. Sentiam-se completamente cortados. Eram como aqueles ossos no vale, secos, sem vida, sem futuro. Estamos mortos, eles clamavam em seus corações. Nossa esperança pereceu. Era o fim, uma sensação total de aniquilamento, de que tudo havia acabado. A visão do vale refletia a condição da alma de Israel, um vale de desesperança e morte espiritual. Eles se viam como ossos secos, sem qualquer possibilidade de restauração. Mas essa visão não terminava na desolação dos ossos secos. Ela era uma promessa. Um farol de esperança que rasgava a escuridão do desespero. Mesmo no abismo da morte, onde a vida parecia extinta para sempre, o Senhor demonstrou seu poder inigualável.
A visão de Ezequiel não era apenas sobre um vale passado, mas sobre um futuro. Era o sinal da fidelidade divina, o anúncio de que Deus cumpriria sua palavra para com Israel, apesar do castigo merecido, apesar do exílio que os reduziu a um estado de ossos secos. Ele não havia se esquecido de seu povo. A promessa era clara. Ele os restauraria. Os traria de volta à sua terra e, mais importante, lhes daria vida, novamente, infundindo seu próprio espírito neles. Aquela devastação, aquele cenário de morte, seria transformado em vida abundante e em bênção. E essa lição reverbera através dos séculos, alcançando cada coração que hoje se sente no meio de seu próprio vale de ossos secos. Quem nunca sentiu a alma ressecada, a esperança esvaída, talvez pelos fardos do pecado que nos aprisionam, ou pelas circunstâncias implacáveis da vida que nos esmagam e nos deixam como meros fragmentos sem vida. Em tais momentos, a tentação de desistir é avassaladora. Parece que a morte já reivindicou sua vitória, que não há mais caminho, nenhuma saída possível. Mas ouçam a verdade que emerge desse vale. Deus, o mesmo Deus que soprou vida nos ossos secos de Israel, nos oferece esperança. Ele, e somente Ele, tem o poder de intervir em nossas mais profundas desolações. Ele pode fazer o impossível, onde a força humana falha. Quando nos arrependemos sinceramente de nossos desvios, quando nos voltamos para Ele com fé, crendo no sacrifício salvador de Jesus, o milagre da restauração se inicia. Ele tem o poder soberano para nos levantar do pó, para transformar a maldição que paira sobre nós em uma bênção gloriosa. A morte pode parecer reinar, mas Deus tem a chave da vida. Ele pode infundir seu espírito em nossas vidas ressecadas, restaurando não apenas nossa condição exterior, mas, acima de tudo, nosso interior. E lembrem-se bem disso. A fidelidade de Deus é eterna e imutável. O cumprimento de suas promessas pode não acontecer no tempo que esperamos. Pode levar anos, como aconteceu com os filhos de Israel que esperaram no cativeiro. Mas Ele é fiel para cumprir cada palavra que proferiu. Aquele que deu vida a um exército de ossos secos, pode, e quer, dar vida nova a você. A esperança nunca morre enquanto Deus vive. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.